Fala pessoal, tudo certo? Gravando mais um vídeo para o canal. Hoje a gente já está num cenário um pouquinho diferente, né? Quem acompanha os vídeos do canal está acostumado a ver os vídeos, né? No outro canto aqui da sala. E hoje a gente posicionou nesse canto aqui, onde a gente tem mais duas estantes, né? Com CDs, porque já tem algum tempo que eu percebi a necessidade de reorganizar minha coleção. Na verdade, eu vou estar reorganizando, eu vou estar voltando a uma organização antiga que eu tinha, que essa organização atual depois eu vou mostrar como é que está agora e como vai ficar, né? A ideia é fazer esse vídeo dividido em duas partes, né? Então vai ter dois vídeos. O primeiro vídeo eu vou estar mostrando como está hoje e o segundo vídeo é como já depois de alterado, né? Como vai ficar, né? Como ficou. Então, nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando como está hoje e o que eu vou fazer e por que eu estou voltando à antiga forma que eu fazia na coleção, né? Porque eu acho que por cerca de 1 ano e meio ou 2 eu fiquei nesse formato, não me adaptei muito. Eu já tinha percebido isso há alguns meses, que eu precisava reorganizar a coleção para eu me situar melhor, né? Porque eu não me adaptei muito nessa situação. Achei que, na verdade, na época eu acabei alterando porque eu vi outros colecionadores que faziam dessa forma, só que pro meu gosto não fluiu muito bem, né? Eu achei que para mim a melhor forma é a forma que eu vou voltar a fazer, que eu vou estar mostrando, né? Então, primeiramente eu vou mostrar as estantes, como é que tá, e eu vou ir comentando a respeito, né, como é que eu faço e tudo mais, né. Vocês podem perceber que tem bastante CD, né, que a coleção de CD é o carro-chefe da minha coleção, né, que até por uma questão de tempo, né, eu comecei a colecionar aí no final dos anos 90, né, era adolescente ainda, portanto, e vinis, né, DVDs já foram muito tempo depois, né. O DVD na época nem existia, pelo menos aqui no Brasil, aqui ainda era na época do VHS, então o DVD veio alguns anos depois. E o disco de vinil, eu tinha alguns discos aí esporádicos, né? E cerca de uns, nem lembro direito, mas acho que uns 6 ou 7 anos pra cá que eu comecei realmente a colecionar, né? E já tem um volume considerável, né? Porque nos últimos anos eu até foquei mais em vinil do que em CD, mas o carro-chefe ainda continua sendo o CD, né? Pela longevidade, né? Já são mais de 25 anos, né? E colecionando. E a gente vai estar mostrando aí, né? Como está hoje, o que a gente pretende fazer de melhoria. E no vídeo posterior a gente vai mostrar, daí a gente vai ter que fazer, botar a mão na massa efetivamente. E posteriormente a gente faz um vídeo mostrando a nova organização, né, que eu acredito que vai ficar muito melhor, pelo menos para mim, para o meu gosto, e eu vou estar compartilhando com vocês. E vocês já devem ter percebido, tanto nesse quanto nos outros vídeos, que eu também coleciono miniaturas de ônibus, né, então elas também estão aí sempre junto aí, né, nos cenários, né. Se eu fizesse um canal ônibus e músicas, provavelmente todo mundo ia dizer que é copiando aviões e músicas, né? Então ficou esse nome de canal, né, que eu tinha criado uns 4, 5 anos atrás e permaneci, né? Mas são duas grandes paixões que eu tenho, né? Por curiosidade, né, para quem não sabe, o meu avô e o meu pai foram motoristas de ônibus, então, querendo ou não, sempre a gente teve contato, né? E uma forma aí de ficar isso na memória são através das miniaturas, né? Então, eventualmente, conforme eu for mostrando a coleção, vai também aparecer miniatura de ônibus, tá bom? Então, basicamente aqui é que eu geralmente faço os vídeos, né? Então aqui é o meu aparelho aqui, né? Aparelhagem de vinil, os discos de vinil, boa parte deles. E aqui nos fundos, as duas últimas torres aqui, né? São de CDs, essa aqui de DVDs. Tem alguns CDs aqui tocando, né? Então na fila de espera, né? As últimas aquisições a gente vai mostrar em detalhes, tá bom? Então eu vou começar aí pelas duas
pelas duas estantes aqui principais, né, que eu tenho. Essas estantes aqui eu acho que eu tenho há cerca de 1 ano ou 2 por aí. Então essas estantes aqui eu já fiz com um espaço maior, né? Tem 15 centímetros em cada nicho de altura. Nas primeiras que eu fiz eu cometi um erro, que eu fiz só com 13 centímetros de altura. Então quando o disco aqui é um pouquinho mais alto, o encarte, por exemplo esse aqui do Iced Earth, ele já não nem entra aqui em pé, né? Tem que ser colocado deitado naquela outra estante. Então aqui eu já fiz de uma forma um pouquinho mais organizada, né? Então vamos lá. Então, como eu disse, né, em cima eu tenho as minhas miniaturas de ônibus. Vamos lá. Então aqui em cima, nessa separação atual, eu coloquei os box, né, as edições especiais e tudo mais, né? Então deixa eu subir aqui para mostrar certinho. Então nessa primeira prateleira aqui, né, superior, a gente tem box, né, de várias bandas, né? Várias não, né, algumas bandas, né? Então a maioria desses materiais são importados, né? Então a gente tem os materiais bem interessantes, né? Aqui esse do Ed, né? Que do Iron Maiden, né? Que forma a cabeça aqui do Ed, né? Esse é nacional, né? Esse aqui é o Killer, lançado pela Classic Metal, também é nacional. Esse do Riot é alemão, né? Material raro, né? E esse do Riot aqui, que por enquanto aqui, né, não está completo, mas agora em fevereiro eu adquiri os 3 volumes finais e a caixa que envolve, né? Esse também é da Classic Metal, então a gente já completou, né? E esse aqui é do Savatage, só que infelizmente aqui eles lançaram fora de ordem cronológica os álbuns, né? Então tá meio difícil de conseguir formar a palavra, né? Na segunda fileira a gente tem, de certa forma também a gente pode considerar um box, né? Que geralmente são edições triplas, né? Com 2 CDs e um DVD em digipack, né? Então a gente tem também em ordem alfabética. Aqui eu comecei aqueles também em ordem alfabética, aqueles caixa acrílica, aquele caixote, né? Aquelas caixa box, né? Então a gente tem mais alguns. Aqui eu tenho algumas fitas cassete, né? Inclusive alguma coisa bem rara aí, né? Como essa aqui, né? E qualquer coisa depois a gente faz um vídeo para mostrar melhor. E daqui em diante, da terceira fileira, a gente começa a ter os CDs, né? De bandas de hard, heavy, todas as vertentes de heavy metal. A gente tem em ordem alfabética e depois em ordem cronológica, né? Por exemplo, AC/DC, a gente não tem a discografia completa, mas tem boa parte, então vai seguindo a ordem cronológica. O Accept, enfim, várias bandas aqui, né? O Alice Cooper, a Avantasia, né? Que a gente tem bastante coisa também. Depois a gente vem aqui, já temos a letra B, né? Beach, Black Sabbath, Blind Guardian, os principais aqui, né? Já chegamos aqui na letra C também. Enfim, a gente vai tendo nesse formato aqui, né? Aqui vocês podem perceber que tem alguns CDs que estão acima, né? Como essa estante aqui, as prateleiras são mais altas, então não precisa estar sempre reorganizando, né? Como não tem espaço aqui, eu estou deixando aqui em cima. Quando dá um volume maior, a gente faz a alteração, né? Coloca em ordem. Só que agora, quando eu for reorganizar, eu vou fazer de uma forma que vai ficar ainda melhor. Que eu já fiz isso no passado e deu certo. Então, aqui também a gente tem grandes bandas, né? De Purple, de Snyder, Def Leppard, Dio, enfim, Dream Evil, Dream Theater, Ed Guy, né? O Enforcer, Exciter, tem bastante coisa aí, né? Então a gente vai mostrar aqui rapidamente, né? Aqui também tem grandes bandas, né? O Firewind, o Foreigner, Freedom Call, Gamma Ray, né? Grave Digger, Grim Reaper, Hammerfall, Halloween. Então a gente tem bastante coisa, né? Iced Earth, Iron Maiden, né? Com bastante coisa, né? A gente tem aqui o Jaguar, né? O Jeff Scott Soto,
Yorn, o Journey, Judas Priest, Kansas, né? Kiss, bastante coisa, né? Lizzy Borden, Magnum, né? Basicamente aqui a gente encerrou então a primeira estante, né? Vou mostrar, né? Então aqui na segunda aqui, que ela é mais estreita, a gente tem aqui, a gente começa aqui pela letra M, né? O Manor, tem Megadeth, Metallica, enfim, tem bastante coisa, né? Nevermore, Nightmare, Nostradamus, né? Overdrive, Ozzy Osbourne, Paul Dayano, Pegasus, Picture, tem aqui mais Primal Fear, Queen, Queensryche, Quiet Riot, Rata Blanca, Raven, tem Rhapsody, Riot, né? The Hots, Running Wild, Saxon, né? Aqui Scorpions, Sinner, Sodom, Sonata Ártica, tem bastante coisa, né? Steve Perry, Stratovarius aqui mais embaixo, né? Então a gente vai tendo aí bastante coisa interessante, né? Tokyo Blade, né? Tigers of Pentang, Udo, Unisonic, Raya Heep, Van Halen, Virgin Steel, Vision Divine, Warhunt, Wasp, Whitesnake, White Dogs, YET, Yngwie Malmsteen, enfim. Então aqui a gente termina a segunda prateleira, né? E aqui a gente tem os divisores que foram comprados, né? Então a gente vai fazer essa separação, né? Colocar aqui, né? Já tá aqui, chegou essa semana. Então, né? Vai ficar mais ou menos assim, né? Já dando um spoiler, né? Do que vai aparecer no segundo vídeo. Só como exemplo, né? Aqui, né? Eu sei que tá na letra R, mas é só para mostrar. Então vai ficar mais ou menos assim. Então você vê de longe aí que tá na letra, né? Você procura, fica mais fácil, né? Então, em virtude disso, eu vou mostrar os outros CDs nos outros locais, mas basicamente assim, eu vou desfazer essa parte do box ficar em cima, daí esses triplos aqui, né, em digipack ou em caixote. Também, né, as fitas cassetes eu vou colocar em outro local, porque eu segmentei, eu tenho outras coisas, por exemplo, como rock progressivo, rock and roll, eu tenho separado numa outra estante, e eu vou fazer basicamente o que eu pretendo fazer, como eu já tinha antes, né, há uns 2 anos atrás era assim, tudo que é rock internacional vai estar numa mesma sequência de A a Z, né, por ordem alfabética de banda ou artista e depois por ordem cronológica de lançamentos, né? Então é assim que eu faço. Hoje já tá praticamente assim, só que hoje eu tenho segmentado. Tinha uma época que eu tinha mais segmentado ainda. Eu fazia o que era hard, o que era heavy, o que era thrash metal. Só que às vezes daí fica meio complicado, né? Que a banda aí flerta com mais de um estilo, então fica meio difícil, né? Então aqui eu vou estar meio que generalizando e vai começar de numeral, né? Porque tem aquela primeira parte, depois começa de A a Z e a gente vai colocando aí em ordem alfabética por banda, aqui falando em artistas internacionais, né? É o local onde é que eu faço a gravação geralmente dos vídeos, né? Que é o meu rack aqui de vinil, né? Quando é que tenho a aparelhagem, a grande parte dos LPs, né? Eu tenho ainda um outro rack, né? Que foi o primeiro que eu mandei fazer, mais alguns LPs. Então esses são 4 módulos, né? Nesse primeiro aqui eu tenho rock progressivo, aqui eu tenho um som mais rock and roll, aqui é pop rock nacional, aqui é diversos, aqui se eu não me engano é instrumental, e aqui são um material que eu herdei, né, que eram LPs do meu pai, né? E aqui basicamente eu tenho só separado o que é material novo, né, falando assim, né, LP que eu compro zero, e aqui daí tem as demais bandas de hard e heavy, né, de LP, aqui eu tenho os compactos e tal,
Mas basicamente é isso, eu não vou dar ênfase aqui em esses outros formatos, só mostrar como é que tá. Aqui a gente tem a nossa prateleira, né, a nossa estante aqui dos DVDs, né. Então basicamente a gente também tem em ordem alfabética, depois em ordem cronológica, né, de DVDs, alguma coisa em Blu-ray. Esses aqui são miscelâneas, né, são vários artistas, né. E esse aqui é o material que eu comprei. Aqui são CDs, né, que chegaram para a coleção em fevereiro, né. Eu vou ainda fazer o vídeo das aquisições. E aqui a gente tem também de pop rock nacional. E aqui são os LPs aí que eu tô na escuta, né, na fila de espera, né. A maioria deles foram comprados aí ou em fevereiro ou em janeiro. Já chegaram na coleção. E aqui, antes de mostrar as duas torres finais, aqui eu tenho os materiais que eu já tô aqui curtindo, né, que eu tô na fase aqui de audição, né, antes de colocar na prateleira devida, né. Então tem bastante CDs, alguns DVDs. E aqui eu tenho também um box aqui do Judas Priest. Aqui é do Edu Falaschi, mais um do Edu Falaschi. E aqui embaixo eu tenho dois boxes aí caixas, né, do Xamã, né. E aqui quem tá tocando aqui no meu CD player atualmente é esse álbum aqui do Motorhead. Então basicamente aqui é a estante do Heavy Metal Nacional, então tenho bastante material também, né. Então essa aqui basicamente ela não vai ficar intacta, né. Talvez eu mude ela dessa estante aqui para aquela lá. Provavelmente vai ser o que vai ocorrer, né. E aqui embaixo eu tenho também caixas acrílicas de CDs, né, vazias, né. Essas aqui chegaram hoje, né. Tem essas aqui. E aqui eu tenho algumas coletâneas. E aqui uma coisa de rock progressivo, né, que eu gosto muito. Som mais rock and roll. Aqui são CDs instrumentais. Aqui é música clássica. E aqui eu tenho pop rock nacional também, alguma coisa, né. A maioria desses materiais já são bem antigos na coleção, né. Então tenho também aqui. E aqui já é mais CDs, e esses DVDs, por exemplo, são repetidos, né, que eu comprei num lote. Então é material aí para fazer negócio, vamos dizer assim, né. Alguma coisa ainda estou filtrando se eu vou ficar ou não, mas enfim, a maioria é material repetido aqui, né, nessa prateleira. Fazer essa classificação por ordem alfabética sem olhar muito para o formato, independente se é um box, se é um caixote em acrílico, se é um digipack triplo, vai ficar na mesma ordem, né. Então provavelmente essa estante aqui de heavy metal nacional vai pular para cá, e aqui provavelmente vai ser as letras finais do rock internacional. E mais aqui para baixo deve estar alocado aí o que é pop rock nacional, porque basicamente é para ter três aí separações básicas, né. Então vai ter o rock internacional de todos os gêneros, heavy metal nacional e pop rock nacional. Então basicamente vai ser isso, né. Fora isso não tem mais muita coisa, né. Então a gente também vai usar essas caixas acrílicas vazias, né, que são para reposição, né, de quando a gente compra material usado, que vem a caixa às vezes vem toda detonada. E por enquanto a gente vai usar como separador, para aquela coisa de não precisar ficar mexendo toda hora na sequência. A gente vai deixar aí umas 3, 4, talvez 5 caixas aí vazias entre cada letra, para ir trabalhando isso aí, para não precisar ficar alterando, digamos assim, né. Eu tenho por exemplo aqui, né, fazer um exemplo rápido aqui. Digamos assim, aqui mudou a letra, eu tenho duas caixas vazias. Então chegou um CD novo, eu vou lá, removo essa caixa vazia e coloco no lugar o CD que corresponde a essa letra. Então fica mais fácil, né, de estar organizando, né, muito mais fácil e rápido, porque imagina, você tem uma coleção toda ali certinha, sem espaço nenhum. Daqui a pouco entrou um CD novo lá, você vai ter que remover todas as prateleiras que estão abaixo para reposicionar todos eles. Então essa é uma forma que eu já fazia no passado e eu vou estar voltando a fazer, para pelo menos de tempos em tempos não precisar
ficar alterando dessa forma, né? E aqui, para mostrar mais um pouquinho aqui, então a gente tem bastante coisa de metal nacional, né? Angra tem muita coisa, né? Dr. Sim, bastante coisa também do metal catarinense, né? A gente tem umas coisinhas aí bem interessantes também, né? Por exemplo, esse Burning Hell aqui, edição japonesa. Também a gente tem essa versão aqui da Burning Hell, que foi uma demo, né? Que foi lançado como split CD, né, no Japão, né? Também ainda tem o OB, né? Então é um material bem raro, né? Banda que a gente curte bastante, né? Então essas prateleiras aqui eu fiz só com 13 centímetros de altura e a gente tem problema, né? Por exemplo, né? Fica muito apertado, né? Na época eu fiz aí no entusiasmo de fazer logo, né? Foram as primeiras prateleiras e acabou tendo esse tipo de problema, né? Por exemplo, esses dois álbuns aqui do Dark Avenger, eles estão deitados, né? Porque eles são uma versão um pouquinho mais alta, ó. Aí ele não cabe nem na prateleira aqui, né? Então tem esses dois álbuns aqui, né? Mais esse outro aqui, né? Grande banda aí, né? Do grande Mário Linhares, né? Que nos deixou já. Enfim, esses são os materiais. Então agora a ideia é colocar a mão na massa, fazer essas trocas, né? E a gente volta então num vídeo seguinte mostrando mais como ficou o resultado final, né? Então pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo, né? A primeira parte, né, dessa reorganização da coleção de CDs. Então eu volto posteriormente para fazer a segunda parte, onde tudo vai estar já reposicionado, reorganizado, conforme eu tenho em mente fazer. Valeu pessoal, até a próxima, abraço.